que vem. Boa noite, estamos aqui em mais um episódio do Curadas, que está quase completando 1 ano já. Esse mês que vem nós temos muitas novidades para vocês que já estão inscritos no canal, e você que ainda não está, podem se inscrever, porque teremos muitas novidades, estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito aqui. Amém. E nesta noite, eu e a Paula temos a honra de receber alguém que está conosco desde o início, que faz parte deste episódio, de todos os outros episódios anteriores, e que o Senhor Jesus trouxe hoje como um presente para nós. Pedro. Meu bebê Pedro. Bem-vindo! Obrigado, eu que me sinto honrado, muito agradecido. Agradecer primeiramente a Deus e a vocês pela oportunidade. E é isso, estou muito nervoso, mas se perdoem qualquer erro, né? Para que ocorra tudo bem. Quando estamos na presença, temos isso, né? Assim. E que você não perca esse nervosismo. Porque quando estamos diante do altar de Deus, de algo que é santo, ou que temos a oportunidade, seja uma conferência, ou em um culto, ou em uma célula, ou em uma reunião, que esse temor não saia de você. Sim, amém. Porque nós sabemos que é a presença. Quando nós temos a presença, nós temos o tremor e o temor. Porque nós não vamos falar algo de nós, nós vamos falar algo dele. E ele é santo. E nós que conhecemos essa santificação, ficamos trêmulos, né? Diante da presença. Gente. Que alegria, Pedro, saber que você é tão novo. Tem essa maturidade de entender e de saber que as coisas de Deus são santas, viu? Mas fique à vontade, nós queremos conhecer um pouco mais da sua história, saber como foi essa trajetória do Pedro, quem é o Pedro Ângelo, quem é esse menino educado, carismático, equilibrado, temente, conhecedor da palavra, que teve toda uma jornada até hoje, até chegar aqui. Eu sei que ele é o filho da Paula, que está acompanhando ela, que está ali vivendo as experiências junto com ela, mas ele também tem as suas experiências. E hoje nós queremos conhecer você. Fala para mim, fala para esse público maravilhoso, para esses jovens que podem estar ali e que vão estar acompanhando esse episódio. Como é que Deus, o Senhor Jesus, chegou na sua vida? Então, eu não cresci na graça, mas com o tempo eu sempre fui assim um adolescente que às vezes frequentava com alguns outros amigos, mas nunca gostei muito de festa, de barulho, sempre fui muito na minha, né? Então, com o tempo eu fui buscando saber mais um pouco das coisas de Deus. Eu sabia que era uma coisa necessária, que uma hora ia precisar ser feito. E aí, às vezes ia na igreja, mas poucas vezes com a minha bisa, né? A gente chegou um tempo também a frequentar, mas ia com a minha bisa, na que estou atualmente, ia com a família ali da parte da minha mãe. E eu não dava tanta atenção, mas depois no meu secreto eu sentia Deus falar comigo. E de uma forma que às vezes pode parecer bem improvável, mas eu acredito assim, que Deus não deixaria de usar uma ferramenta que Ele sabe que está nas nossas mãos o tempo inteiro. Então, com o tempo, mexendo no celular, começou a passar muito vídeo de pregação, de outros adolescentes contando testemunho, lendo versículos, explicando passagens, e aí foi uma coisa que eu fui começando a gostar e a querer ver cada vez mais, conhecer da palavra. E aí eu comecei, depois disso, a ler mais a Bíblia. E aí falei assim, não, mas por que isso aqui é assim? E aí eu ia e pesquisava. E aí depois disso eu ia ver aí eu lia. Se eu não entendia, eu buscava um vídeo para me ajudar a entender. E aí eu falava, não, mas será que isso aqui tá certo? Será como que isso aqui é diante dos olhos de Deus? Então eu fui buscar fazer as coisas de uma maneira que agradasse mais a Deus. Só que eu demorei a perceber a importância da igreja. Porque eu pensava assim, não, mas Deus está em todos os lugares, Ele está no meu coração, Ele está aqui na minha Bíblia, Ele está na palavra. A palavra é viva, então, onde eu estiver lendo a palavra e buscando conhecimento, Ele vai falar comigo. Só que, com o tempo, e também através de um vídeo de uma pessoa que, contando testemunho, pensava a mesma coisa que eu, me disse como foi a experiência dela. E aí, com isso, eu vi a necessidade de ir para a igreja, aí surgiu um convite, fui com a minha tia, meu tio, fomos na igreja, e era o dia de batismo. Só que eu não sabia, e aí eu cheguei lá, e aí eu fiquei meio assim, era a igreja que eu já frequentava, às vezes, criança com a família da minha mãe, e aí eu fiquei
Meio assim, porque eu pensei, gente, mas é a primeira vez, assim, em tempos que eu vou vir aqui, eu tava vindo uma vez a cada 3 meses, né? Será que eu realmente posso batizar? Será que é a hora? Será que Deus, realmente essa é a vontade dele? E aí lá eu comecei a entrar na comunhão e aí falar com Deus e buscar qual que era a opinião dele, qual que era a resposta, o que que ele queria que eu fizesse, se era realmente o momento ou não. E aí o servo de Deus que estava lá começou a falar que aquele podia ser o meu primeiro passo para uma caminhada com Deus, que eu não precisava já frequentar, que eu poderia começar a partir dali. Era tudo que eu realmente, todas as dúvidas que eu estava sentindo no coração, Deus estava usando aquele servo para me responder. Sim. Então, assim, realmente eu estava tirando ali minhas dúvidas mesmo com Deus. E aí eu falei assim, não, agora falta saber se realmente essa é a vontade. E aí, lá na nossa igreja, a gente tem o nosso cenário, e aí, meu coração batendo muito forte e eu também muito tímido, parecia que a família estava ali toda atrás e eu não queria levantar para ir lá Só trocar eu de que não roupa. estava. Quase É, caí de costas quando eu fiquei sabendo. Eu tinha acabado de vir de Barra do Garças pra cá. E assim, nós tínhamos passado o final de semana lá e eu vim com meu esposo. E aí, cheguei em casa, recebi a notícia à noite que ele tinha descido as águas do Santo Batismo. Eu falei, como? Porque eu Esperei sempre tanto por frequentei, mas eu nunca forcei meus filhos a irem para a igreja, Lília. O Pedro, Sim. assim, o Pedro, apesar de não ter nascido num lar cristão, e ter sido criado num ambiente muito insalubre, porque ele foi criado num ambiente onde tinha muita bebida alcoólica, muita festa. Era o perfil, né, do pai, da família, né, da minha própria família também. Eu falo minha mãe, né, minha família, meus familiares, parentes não. E Pedro nunca teve essa vontade de experimentar uma bebida alcoólica, ele nunca teve esses costumes. Ele sempre foi um menino que, apesar de não ter sido criado na igreja, sempre teve um perfil de cristão. Ele sempre teve um perfil muito sério, todo um jeito de se vestir, de falar, de trabalhar, Escolhido. entendeu? Então, assim, ele foi escolhido, eu falo aqui no berço. Separado. Quando eu fiquei sabendo amém. que ele batizou, eu falei, meu Deus, como? Eu não acreditei. Uhum. Aí ele me contou da experiência, né, Pedro, que ele... Foi Você foi tocado nesse culto. tocado, porque assim, eu mexendo no inário ali, eu tava assim, Vou ou não vou? Senhor é o Senhor mesmo? e aí a gente fica agoniado e começa a Aham. mexer. E aí eu achei lá um hino Sentes Bater em Teu Coração, 369. Aí eu falei Meu assim, Deus. Senhor, se esse hino tocar, é porque é a vontade Ah, não, do Pedro, você Senhor. fez prova de Deus. Fez prova com Deus. Que Eu lindo! fiz e o hino tocou. Meu Deus! E eu fui, com as pernas tremendo. Troquei de roupa com as pernas tremendo. E depois, quando eu vi, já tava sentado no banco de novo, cabelo molhado. E Meu foi, a Deus. alegria muito. Assim, tava realmente muito feliz. Sabia que era uma coisa que uma hora ou outra ia ter que acontecer. E ali era o começo de uma nova vida, né? Nascer de Sim. novo, de um renascer. Sim. Até fui presenteado depois com um inário que eu não tinha, né? E aí, com o tempo, Deus foi ensinando cada vez mais. Depois disso, passei por algumas provas. Aí fiquei um tempo na casa da minha avó, refletindo sobre as coisas de Deus. E aí, eu, muito chateado, fiquei umas 2 semanas por conta de uma prova que tinha acontecido depois disso, do batismo. Uhum. Porque depois que a gente batiza, o inimigo parece que quer vir fazer a gente se arrepender da nossa escolha. Ah, E ele usa pessoas próximas pra isso, né, Pedro? Ele quer vir fazer a gente se arrepender da nossa escolha. se entristecer, Se né? entristecer, exatamente. E aí, foi o que aconteceu. E aí, por uma dessas provas que eu tava passando, eu falei, Deus, preciso que o Senhor fale comigo, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual que é a tua vontade. Uhum. E assim, eu fiquei umas 2 semanas, essas 2 semanas assim, muito atribulado, pedindo muito pra Deus falar comigo. Eu ficava horas, todos os dias, lendo a Bíblia e pedindo pra Deus falar, só que eu não sentia a resposta, parecia que tava em silêncio. Sim. E eu tava indo no culto quase todos os dias da semana, buscando essa resposta. Uhum. E aí, que chegou um determinado dia, Aqui em depois Cuiabá, né? dessas... Não, foi lá. Foi lá? Depois dessas 2 semanas que eu fui buscar minha resposta, mais uma vez. E Deus falou claramente comigo, falou exatamente tudo que eu tava passando e o que eu devia fazer a partir dali. E foi o que eu vim buscar fazer. Depois disso, chegaram as férias. Eu vim aqui pra Cuiabá, só pra passar as férias. E a minha mãe
querendo que eu me mudasse muito pra cá, sempre quis, né? Na verdade, quando eu vim pra Cuiabá, iniciar os trabalhos aqui, eu pedi 1 ano pros meus filhos, né? Eu falei, olha, eu tô indo, eu vou me organizar financeiramente, profissionalmente, daqui 1 ano eu volto de vez pra Barra do Garça pra buscar vocês. Então eu ficava 15 dias aqui, 15 lá. E assim nós Foi, levamos 15 durante dias. uns 2 anos, né, filho? Foi, De eu ficar 15 aqui, dias aqui e 15 lá. Eu não desvinculei meu trabalho, até porque eu tinha eles lá. Então eu tinha que estar lá com uma certa frequência. Quando eu finalizei o trabalho lá, eu falei, não, agora a minha carreira vai seguir na capital do estado pra lá, né? Eu não vou voltar, não vou fazer em Barra do Garças mais. Eu trouxe Ana. Deu exato 1 ano. Falei, filha, vamos pra Cuiabá, matricular no colégio. E falei pra ele, eu sempre deixei as portas abertas, mas eu nunca forcei o Pedro em nenhuma decisão. Na verdade, nenhum dos meus filhos. Nunca forcei, sempre deixei eles agirem de acordo com a vontade deles. E eu falei, meu filho, eu estou indo com sua irmã e as portas da minha casa, elas vão estar sempre abertas pra você. Quando Deus tocar no seu coração, quando você sentir que é hora de você ir, você vai. Então foi um processo muito natural, né, filho? Foi. Da vinda dele pra cá. Foi. E aí, nessas férias, eu fiquei umas 2 semanas também aqui. Foi ao mesmo tempo. Foi. Foi esse período também de 2 semanas. E aí foi que a partir, depois que passou 1 semana, pensando muito sobre isso, se também era vontade de Deus ou não que eu mudasse, porque eu achava que ainda tinha obras pra realizar em Barra do Garça que eu queria presenciar, ou que às vezes Deus ia querer me usar por algum motivo lá, porque eu, E enfim, você também tinha lá aquela... a família, Rede de né? apoio. A rede de apoio, Seus exatamente. amigos, as pessoas da igreja. Sim, Aí nas sim. férias aqui você visitou a igreja, conheceu? Sim, sim. Então, aí nesse processo de saber o que fazer ou não, foi a primeira pessoa, foi quem eu recorri, foi a Deus. Sim. Então, ali, através da palavra, a oração, pedindo pra Deus falar comigo, a gente foi 2 dias seguidos. Os últimos 2 dias que a gente passou aqui em Cuiabá, que no outro dia a gente já ia pra Barra pra saber se era pra pegar as coisas e vir pra cá ou se era pra ficar lá mesmo, foram esses dias que Deus falou comigo. Foi 2 seguidos. Então, no primeiro, foi aqui em Cuiabá mesmo ou foi em Várzea Grande? Que teve um Várzea Foi Grande em aqui? Cuiabá. Depois Em do segundo que a Cuiabá. gente foi pra Várzea Grande. Foi em Cuiabá que Deus falou comigo que às vezes eu tava muito ansioso por uma resposta que eu não tava recebendo, mas que Deus mandava me falar que era pra mim ficar em paz, que às vezes eu não tava enxergando o caminho que tava depois de mim, mas que Deus ia preparar tudo, que ia sustentar, que ia preparar o chão pra eu pisar, que eu não ia pisar em falso, então, que eu ia pisar por novas terras. Uau. Sim. Ele é específico, né? Muito, muito, não deu de detalhes. E no dia seguinte, foi a mesma coisa, só que foi um culto em Várzea Grande. Mas também Deus falou... Confirmação. Confirmação. Então, no dia aí depois disso, fui pra Barra do Garças e aí foi quando a gente pegou as minhas coisas e eu mudei de vez. Foi. Foi um processo muito rápido. Então todo mundo assim ficou meio assim comigo, falou, mas você não me avisou nada. E até hoje tem sido sucesso, né, Pedro? Graças a Deus, Deus tem guiado muito. Porque a direção estava correta. Foi. Porque você buscou, né, Sim, primeiro a sim. palavra. Isso é uma das Aprendi coisas que a muito. gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia, né? Sim. Tem dúvida, vai tomar uma decisão, quer mudar de faculdade, quer mudar de cidade, quer mudar de igreja. Consulta a palavra, Sim. consulta o Senhor, porque Ele vai direcionar. E essa é uma das outras inúmeras importâncias de frequentar a igreja, porque assim, Deus fala com a gente no nosso secreto. Fala com a gente através da palavra, fala com a gente através da Bíblia, fala com a gente através da oração. Mas, às vezes, tem algumas respostas que vão ser respondidas na igreja, que Deus vai usar alguém de lá de dentro para falar com você. Então, hoje eu enxergo essa necessidade e essa importância. Então, ali, você tá em um meio com outras pessoas que buscam a mesma coisa que você, estar na presença de Deus, eu acho que é de extrema importância. Então, hoje eu enxergo com outros olhares. E até uma das coisas que eu demorei a acostumar, que são os hinos lá, né? Porque eu gosto muito de louvor. Só que a partir do momento que muitas vezes Deus falava comigo através dos hinos, como foi no batismo, foi outra coisa que eu mudei os meus olhares, eu mudei a forma de enxergar. Então, assim, Deus fez tudo novo. Realmente tirou aquelas escamas que estavam sobre os olhos. Então, comecei a enxergar de outra maneira. Quem que é o Pedro antes e o Pedro hoje após o batismo? Eu sinto que a maior diferença é que tudo que eu vou fazer hoje, eu busco a direção de Deus. Tudo. Às vezes eu posso estar num momento ali de muita tribulação, que eu posso até estar falando um pouco menos com Deus,
Mas mesmo assim, eu não tiro conclusão, não gosto de tomar nenhuma decisão sem antes falar com Deus e consultar a vontade dele e receber uma resposta do que é que eu devo fazer ou não. Mas eu acho que essa é a maior diferença do antes e depois, é isso. De não tomar decisão precipitada por E mim mesmo. Pedro, quantas vezes a gente lê a Bíblia, mas não entende nada, né? Sim. E depois do batismo parece que dá uma, né? Parece que a gente Aliada. enxerga Não, o que é o que tá. óculos de Deus, É, né? exatamente. Parece que a gente enxerga o que tá por trás das palavras ali. O que Sim. tá atrás da folha. É realmente isso, eu também sinto. Como que a gente enxerga com outra perspectiva a mesma palavra, a mesma escritura, mas a gente lê de novo e entende de outra E forma. você sabe, Lília, que eu fui criada na CCB, na Congregação Cristã do Brasil, mas eu fui me batizar aos 37 anos. Agora, em agosto, eu faço 1 ano de batismo na CCB. E quando o Pedro ainda tinha os seus 2 aninhos de idade, 1 aninho de idade, o meu tio recebeu uma palavra que a obra na minha casa começaria por ele. Meu Deus. E de uma forma assim inacreditável, né? Ele batizou primeiro que eu, Foi o primeiro da casa, né? primeiro da casa. Da nossa família, na Foi o verdade, ali, primeiro. né? A obra de minha fato avó, desde todo começou por mundo. ele. Você vê como que as palavras do E Senhor e foi as uma coisa que eu promessas, descobri depois que eu batizei, não sim, as sabia. promessas elas se cumprem, né? A gente Demora, o tempo demora, é mas dele, cumpre. mas acontece. Cumpre. Ô Pedro, em Juízes, a Bíblia traz uma história de um jovem levita que saiu da sua terra, da sua parentela, e ele foi buscar abrigo, foi Uhum. buscar alguém que pudesse dar comida, conforto, abrigo mesmo. E nesse caminho ele encontrou um homem chamado Mica. E esse homem, ele fez uma proposta para esse jovem levita. Fica comigo, te darei comida, te darei tantas pratas, te darei abrigo. E então contratou ele. E ele se tornou um sacerdote dentro da casa do Mica, de uma família. E passado um tempo, assim, alguns homens da tribo dele, desse levita lá de onde ele saiu, passaram de viagem por essa casa do Mica, né, desse senhor que era muito conhecido na região, uma das tribos de Israel. Uhum. E aí, pela voz desse levita, ele foi reconhecido pelo seu povo. Ele estava na casa de Mica e Uhum. haviam 3 ou 4 homens de passagem por aquela casa que, ao ouvir a voz dele, reconheceu ele. E então foi diante dele e disse: por que você está aqui? Como que você parou aqui? O que você está fazendo aqui? Então ele disse assim: uma direção do alto me fez chegar até aqui. E aí esses homens reconheceram nele algo de Deus. Uhum. E aí perguntaram para ele assim: pergunta ao Senhor se a nossa viagem será bem sucedida. Então ele, como sacerdote, perguntou ao Senhor Jesus. E a resposta foi: sigam em paz, porque vocês têm a aprovação do Senhor. Isso. E o que eu entendo com isso? Tá em Juízes 17, 18, depois você conjectura, leia para você entender o contexto de por que Deus trouxe essa palavra para mim, com você aqui. Eu entendo assim, ó, tudo que a gente busca em Deus não tem como dar errado. Né? Você buscou direção, você buscou uma palavra, você buscou não errar, você Uhum. buscou primeiro a vontade de Deus para você. Uhum. Não as vontades do Pedro, né? Sim. Então, assim, hoje, Pedro, tudo que Deus faz é bom. Uhum. Deus não traz dores nem peso. E esse levita, ele foi reconhecido porque Mica abriu as portas para ele. Porque lá na parentela dele, ele não seria reconhecido. Você entende? Uhum. Ele veio uma pessoa estranha, mas ele acreditou pela direção que Deus deu. E ali, quando ele chegou, ele recebeu abrigo, comida, e ele foi Sim. honrado pelo povo dele. Sim. Você sabe que não é só a história de Mica, mas a maioria dos grandes heróis, né, os grandes nomes da Bíblia, tiveram que ser apartados por um período da sua parentela para que houvesse o trabalhar e o mover de Deus. Uhum. Então, é muito comum isso, você sair de onde é uma zona de conforto para você, para que Deus trabalhe com você, aprimore você. Isso a gente vê muito, né? Aconteceu com Davi, aconteceu com José, aconteceu com Abraão. Então, eu falo que Deus,
ele às vezes tem que te tirar da zona de conforto, como ele fez comigo também, Uhum. para que ele possa fazer de você uma nova nação, Uhum. fazer o seu nome longe daquele lugar onde você às vezes seria provado, improvável, porque é quem te conhece que te subestima. Às vezes você não tem o valor que você deveria na sua origem. Quando Jesus voltou para a terra dele mesmo, né? Ali o pessoal todo que viu ele crescer não cria. Não viu o valor, não enxergava o valor dele, mas os de fora viu o valor de Jesus. Sim, exatamente. Na própria terra dele, ele não fez milagres, né? Uhum. Então foi exatamente o que aconteceu com ele. E hoje, o que queima no seu coração? O seu chamado? O que você gosta de desenvolver? Você gosta de lidar com jovens? Você faz alguma obra na sua igreja? Você está em algum ministério, algum departamento? Como que tá isso? Então, eu não faço parte de nenhum ministério, mas como a forma como Deus chegou até mim foi esse processo de conversão, como eu disse antes, que foi por vídeos na internet. Logo depois que eu batizei, eu senti muito de fazer a mesma coisa. Eu falei assim, da mesma forma que essas pessoas, né, Deus através dessas pessoas falou comigo e chegou até a mim, chegou até o meu coração. Eu posso fazer isso com outras pessoas. Exato. Quantas almas, né, a gente pode alcançar hoje na maior avenida, né, do mundo. Então, foi o que eu comecei. E assim, tá escrito que quando Jesus voltar, todos vão ter ouvido falar da sua palavra. E Necessário. hoje é uma ferramenta que pode ser muito usada para que isso aconteça, é a internet também. Sim. Porque ela hoje, infelizmente, é usada de uma maneira que pode não ser muito correta, mas ela tem sim como ser usada para o certo. Então, foi o que eu queria fazer. Eu queria falar um pouco mais de Deus na internet, né? E aí comecei a usar minhas redes sociais para falar um pouco mais de Deus, falar de alguns versículos, né? Compartilhar um pouco do que eu tava lendo. E aí eu ficava muito em dúvida, mas Deus, será que eu sou digno disso? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tenho sabedoria suficiente? E assim, eu pensava muito isso. Ah, mas eu sou uma pessoa, eu já fiz tanta coisa errada, será que realmente eu tô vindo aqui e aí as outras vão achar que eu tô julgando? Enfim, eu tinha muito medo, né? Se eu não tava fazendo a coisa certa ou de ser mais julgado por, às vezes, por buscar saber mais, enfim. Uhum. E aí eu buscava muito a direção de Deus nesse sentido. Deus, será que realmente é isso que eu devo fazer? E aí que foi que todas as vezes em que eu falava com Deus, e aí eu pegava minha Bíblia e eu abria na página de Atalaia, do Atalaia de Israel, em Ezequiel. E aí foi, a partir dali, era dali que eu ia me guiando, que é inclusive uma coisa que eu tenho que voltar a fazer, é fazer esses vídeos, porque foi uma coisa que eu parei. Né? Depois que eu mudei, ainda fiz alguns, mas aí com a rotina mudando, estilo de vida mudando, né? Mas é uma coisa que eu desejo muito voltar e que, inclusive, há pouco tempo atrás foi essa quarta vez que Deus me mostrou essa palavra, eu tenho que realmente que... Confirmação em cima de Sim. confirmação, né? Pedro, Sim. você como um jovem cristão, né, não tem nem 18 anos ainda, 17 anos, vivendo Novo. num mundo tão enganador, com tantas distrações, qual que é para você o maior desafio hoje de um jovem de se manter firme e fiel nos caminhos do Senhor? E o que faz você permanecer e escolher esse caminho todos os dias para sua vida? Eu acho que o maior desafio são as companhias que os jovens às vezes têm, porque todos nós temos menos maturidade e às vezes menos sabedoria, né? Então acho que esse é o maior desafio. A gente é mais fraco também, né? A gente é mais sensível às coisas de fora. Eu tenho essa impressão. Então, às vezes e é muito fácil de fazer a nossa cabeça. Né? A gente tá ali em desenvolvimento ainda, né? Mais influenciável. Nós somos mais influenciáveis. Então, acho que esses são os maiores desafios. Qual foi a sua outra pergunta? E o que te faz escolher esse caminho para sua vida todos os dias? O que te faz permanecer nesse caminho? É saber que Deus sempre faz o melhor por mim, né? Que Jesus foi crucificado pela minha alma, por todos nós, né? E que Ele quer o melhor pra mim. Então, acho que hoje é isso que me faz querer buscar cada vez mais, é porque eu confio em Deus. Então, Você sente cuidado dele com você? o cuidado, todas as decisões que eu tomei, que eu busquei a Ele, desde então, a gente às vezes na hora não entende. Mas depois que tudo vai acontecendo, a gente vê que se não fosse aquela decisão lá atrás, não teria sido dessa forma.
Então, Sim. no momento a gente não entende, mas depois que passa, a gente sempre vai, né, entendendo que Deus, por que foi aquela decisão, aquela vontade. E muitas vezes eu tomei muitas decisões, inclusive uma delas, mesmo querendo muito mudar pra cá, tanto que depois de um tempo que eu tava passando as férias, eu queria mudar pra cá. Que eu não tinha tido esse desejo ainda, né? Óbvio, eu queria muito morar com a minha mãe, mas como eu disse, né, tem uns familiares lá na cidade. Uhum. E aí eu não tinha sentido esse desejo ainda. Quando eu passei as férias aqui, comecei a sentir muito esse desejo, mas ainda assim, eu tinha medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Então, eu coloquei ela em primeiro lugar. Falei, Deus, olha, eu posso estar querendo vir pra cá, mas que a sua vontade prevaleça a minha. Sim. E foi que eu fui buscando fazer. E aí, Porque as nossas decisões e escolhas têm as consequências, né? exato. Sim. Mas, Pedro, hoje eu consigo ver, assim, nós estamos aqui já com o podcast Curadas há 1 ano, quanta transformação Deus tem feito na sua vida, quanto você amadureceu, cresceu, né? Não em estatura, mas em Uhum. conhecimento. E assim, hoje vendo você se tornando um jovem empreendedor, né? Claro que a sua mãe, sendo quem ela é, tem abrido, né, as portas para Sim. você. Uhum. E essa empresa que você está à frente, que hoje você é o cartão, né? Sim. O CEO dessa empresa, sabendo que você ainda tem apenas 17 anos, mas com a sua leveza e ao Uhum. mesmo tempo maturidade, você tem conseguido inserir, introduzir no mercado que está bombando, né? Sim. Fala um pouquinho para nós dessa sua experiência como hoje empreendedor. É uma responsabilidade em tanto, né? Mas assim, como eu acho que por ter puxado um pouco disso do sangue da minha mãe, empreendia um pouco desde cedo, né? Eu fiquei meio receoso quando ela me falou, me sugeriu de ficar ali à frente da Habitaforma. E aí foi também quando eu busquei falar com Deus, e aí eu senti realmente que era isso que eu devia fazer, porque eu gostava, a Vitaforma, óbvio, hoje eu faço um pouco mais de tudo, ainda continuo fazendo ali o marketing, né, mas eu faço um pouco mais das outras Operacional. coisas, do operacional e tudo isso, do administrativo. E antes eu só cuidava do marketing das empresas, enfim, então, eu fiquei meio receoso com isso, mas depois eu fui sentindo que Deus vai sustentando, vai dando aquele conhecimento que às vezes a gente precisa, né? E minha mãe também, dando muitos conselhos e hoje eu já tive algumas ideias que eu fui primeiro buscar Deus. Falei, Deus, será que isso aqui é vontade do meu coração? É vontade do Senhor? Essa ideia aqui é meio maluca? Será que é isso que eu Eu tenho que falei pra fazer? ele, o Pedro ele é muito tímido e assim, sempre eu que fui vinculada à imagem da marca. Eu falei, Da Pedro, comunicação. sim, da- eu falei, Pedro, você é o maior incentivo para quem quer mudar de vida. Olha o seu testemunho, olha o que Deus, olha o que aconteceu na sua vida, transformação, virada de chave, porque Corpo, mente e a espírito, né? suplementação, Corpo, ela é mente e espírito. importante, mas há uma tríade, né? Que é corpo, mente e espírito, e o Pedro, ele passou por essa transformação nesses 3 pilares. Perfeito. Então eu falei, como você, através do seu testemunho, da sua transformação, tem que motivar e erguer outras pessoas. Começa a falar do seu processo, a mostrar o seu processo. Porque assim, eu estou do lado dele, eu estou acompanhando, eu fico assim super orgulhosa, né? Fico feliz de ver que ele tomou posse dessa mudança, porque eu sempre insisti muito, falava, Pedro, você tem que emagrecer, meu filho, você tem que ir pra academia, era uma luta. Então assim, eu tentava de todas as formas levar ele, mas ele precisou tomar posse dessa necessidade de mudança, de transformação. Então, eu vendo esse impacto, tanto que isso fez bem para ele, eu falo, meu filho, você precisa ajudar outras pessoas que estão no Exatamente. estágio em que você esteve um dia, para que elas também encontrem um estímulo, uma motivação para sair do lugar como você teve. Falei, comece, não é para se aparecer, não é para você poder... É testemunho. Não, é real, testemunho. Por que Deus, fato. amiga, Deus nos dá vitória para quê? Pra gente testificar o nome dele. Então, você tem que pegar a vitória que Deus está te entregando, porque para mim é a vitória. É a vitória. E erguer outras pessoas. É porque assim, eu enxergava às vezes, eu tinha medo de estar fazendo errado. Será que, por exemplo, será que eu tô deixando de cuidar mais do espírito para cuidar do corpo? E aí depois eu fui buscando Deus sobre essas coisas, e aí eu fui entendendo de outra forma. Falei assim, não, então eu vou fazer para glorificar o nome do Senhor. Às vezes se eu tentar ir, às vezes numa caminhada para ir evangelizar outras pessoas. Se eu tiver ali sem saúde, eu não vou conseguir, às vezes, né, andar o tanto que eu tenho que andar, Olha como enfim. que Deus cuidou de você. Aham. Com 17 anos, já te deu esse insight de mudar de vida, mudar alimentação, hábitos, exercício,
perca de peso. E esse é o propósito do Curadas, por isso que você está aqui. Porque o seu testemunho precisa motivar outras pessoas, né? Sim. Coisas simples, o simples funciona, Uhum. né? E a gente precisa fazer. Às vezes as pessoas acham, mas um tratamento de emagrecimento é muito caro, eu não vou Uhum. conseguir, tá longe É. da minha realidade. Não, você precisa acessar, né? Você precisa ter conhecimento e precisa ter a informação correta. Sim. Fala para esses jovens ou para essa mulher que está aí nos ouvindo, como é que tudo isso começou na sua vida? Você ia vestir uma roupa, se sentia mal, acha que não Sim. estava. Conta um pouquinho mais desse testemunho de transformação. Então, a primeira coisa que começou a me incomodar depois que eu fui batizado e que eu comecei a buscar mais esse conhecimento foi o pecado da gula. Porque é um pecado. É um pecado. Então, assim, era uma das coisas. E as outras eram o não se sentir bem conosco mesmo, que é uma coisa que também afeta todo o resto. Autoestima. A autoestima, porque assim, acaba atrapalhando a nossa saúde mental e aí às vezes a gente não vai até pra igreja, ai não, mas essa roupa aqui tá apertada, tá isso, aqui. Então às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por conta disso, por não estar se sentindo bem, às vezes a gente fica triste por um tempo e aí perde a força de também ir buscar o Senhor, então a gente, tudo isso afeta não só a questão física, mas também até o mental. Porque não sentir bem conosco, a gente tem que se amar, né? A gente primeiramente amar a Deus e depois amar nós mesmos. Isso. Então, assim, a gente tem que se amar também. E então, foi a partir daí que eu comecei a enxergar de outra maneira. E aí, a Vitaforma nasceu, e aí eu pensei, antes de começar a dirigir a Vitaforma, eu queria aparecer um pouco mais lá também, falar um pouco mais da marca. Aí eu pensava assim, mas gente, que vitrine que eu tô sendo pra marca de suplemento. Não tem nada a ver, não posso aparecer lá. E aí eu comecei a pensar mais sobre isso. E aí a Vitaforma também nasceu com esse intuito, né? Uma nova forma de viver a vida. E foi o que eu tô fazendo, uma nova forma de viver a vida. E Deus tem guiado. Glória a Deus! Aleluia. Como eu esperei por isso. Que também é uma... Eu sempre falo assim, Deus... Quando eu tô lá embaixo, falo, Deus, isso aqui não é meu, esses produtos aqui não são meus, essa marca não é minha, é tudo do Senhor, é tudo consagrado ao Senhor. Amém. Então, assim, eu sempre peço pra ele guiar muito. Direcionar. Sim, com certeza, porque também acho que hoje, todo mundo que empreende é um desafio muito grande, né? E aí, a gente tem que sempre estar ali vigiando, né? E buscando consenso de Ele é o Deus. seu maior sócio, né? É. Ele é que Sim, vai direcionar. exatamente. Ele é meu sócio. Ele vai te Exatamente. direcionar os clientes certos. Uhum, exatamente. É isso que ele tem feito, né? Meu filho, deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando essa Tão noite. bonitinho, meu filho. Que os jovens que estão nos acompanhando essa noite, que ainda não se encontraram, não se permitiram, né, sentir esse cuidado tão especial que você tem hoje, a oportunidade de sentir, que é as mãos do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus projetos. Fala um pouquinho para esses jovens como é caminhar com Deus e convida eles a tomarem a decisão que você tomou e que tem transformado a sua vida de dentro para fora. Eu acho que a gente nem merece tamanha bênção, né? Mas o quanto faz a diferença estar ali ao lado de Deus e tomar todas as decisões e saber o que você tem que fazer, ser guiado pelo seu Criador. Como isso faz a diferença, né? Então eu acho que todo mundo deveria experimentar isso, o sobrenatural de Deus, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você estar ali com Deus do seu lado, você não vai querer mais estar fora da presença dele. A gente passa, assim, por muitas provas, a gente, muitas vezes a gente fica fraco, mas saber que Deus está ali a todo momento e que ele é um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, é gratificante, é uma coisa que a gente tem muito a agradecer, que a gente nunca vai conseguir pagar esse preço, mas saber que Deus enviou o seu filho para pagar esse preço por nós, eu acho que é um motivo, mais um motivo, não é o principal, mas mais um motivo da gente sempre buscar ali, estar aí com ele, né?
Pedro, que o Senhor te abençoe seus futuros planos, que Ele fortaleça a sua fé, que Ele esteja firmando os seus passos pelos caminhos que você trilhar e que tudo que levar ao seu nome seja para o sucesso, para a honra dele, viu? Amém. Você é um menino de ouro. Hoje, a sua idade, os jovens que estão aí, não estão nessa postura, nessa maturidade, sabe? Cigarro eletrônico, bebida, é aquela sensação de desejo momentâneo. Mas nós sabemos que só o Senhor completa, né? E traz essa paz. Muito obrigado pela sua participação, eu que agradeço. Viu? Você já faz parte do Curadas. Eu que agradeço. Bom demais. Eu agradeço todos os dias, né? Acho que nós temos filhos abençoados, Parabéns, né, Lília? Paula. Nós, né? Eu falo que para a honra e glória do Senhor, temos Graças filhos a abençoados. Deus. Que se eu passar minha vida inteira de joelhos, se a gente passar, a gente não consegue agradecer tamanha bênção, né? Que o Senhor nos deu. Amém. E olha, vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que nós só iniciamos o nosso projeto aqui. Já vai fazer 1 ano de Curadas, parece que foi ontem. Mas a gente se sente cada vez mais feliz, mais motivado em abraçar esse projeto, porque a gente sabe que ele existe para a honra e glória do Senhor. Amém. É para que a gente possa trazer histórias de superação, trazer motivação para você que deseja caminhar com aquele que nunca vai te desamparar. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, compartilhe, acione o sinal de notificação para ficar por dentro de todos os conteúdos que são anexados aqui e nos acompanhe, esteja conosco sempre nas sextas-feiras, às 20 horas da noite. Nós esperamos vocês aqui na próxima sexta, né, Lília? Isso. Nesse mesmo horário. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família e os seus projetos. Amém. Até lá. Curadas